Experimentos científicos fáceis de tubos de ensaio para crianças, ideias ensino prático. Esse experimento foi um sucesso entre as crianças e um dos meus favoritos de todos os tempos. Como acontece com todos os experimentos científicos, certifique-se de ter um adulto supervisionado o tempo todo. Certifique-se de que todos os materiais são adequados para a idade das crianças que estão fazendo o experimento. Materiais eu ensino preparação para o jardim de infância. Então fiz esta experiência com mais de 100, 3 a 6 anos de idade. Você precisará de vários materiais, mas muitos são materiais que você já pode ter em mãos. Conta-gotas, corante alimentar vermelho, óleo, sabão para louça, xarope de milho, tubos de ensaio ou outro recipiente fino. Se você não tiver acesso a tubos de ensaio, copos ou recipientes transparentes funcionam tão bem. Para começar, você precisará de xarope de milho com corante alimentício azul, saboneteira verde, água com corante alimentar vermelho e óleo. Você não precisa usar as mesmas cores que eu usei, mas um arco-íris de cores fica melhor. Materiais para o jardim de infância. Experimentos científicos para etapas infantis. Eu adicionei o xarope de milho ao tubo de ensaio com antecedência apenas porque é muito grosso para adicionar com o conta-gotas. Assim que o xarope de milho estiver no fundo, adicione cuidadosamente o detergente. Achei mais fácil deixar o líquido escorregar pela lateral do tubo de ensaio. É importante adicionar os líquidos aos poucos para que fiquem no topo da camada abaixo. Contanto que você não espirre o líquido, ele funcionará. Em seguida, coloque uma camada de água por cima do detergente e por último o óleo. É melhor adicionar corante alimentar à água para que apareça ao lado do óleo. Evite usar a mesma cor do sabonete. Todos ficaram muito animados ao notar que estavam criando um arco-íris com os líquidos. Quando as crianças previram o que aconteceria, a maioria esperava que os líquidos se misturassem ou explodissem, fizessem gás. Eles ficaram entusiasmados em ver as camadas que estavam criando. Conforme você adiciona cada líquido, você notará que o líquido fica em cima do líquido abaixo. Nossos arco-íris, em um tubo de ensaio. O que está acontecendo? Este experimento é ótimo para ensinar densidade de líquidos porque mostra que, embora todos os líquidos compartilhem algumas propriedades comuns, como a capacidade de ser derramado, eles têm densidades diferentes. Para crianças pequenas, eu os faço pensar em densidade como o quão pesado o líquido é. As crianças começarão a olhar para diferentes líquidos e a notar a diferença na maneira como se sentem e como se movem. O líquido se move devagar como o mel ou rápido como a água? Perceber e estar ciente dessas diferenças ajuda as crianças a aprenderem sobre o mundo ao seu redor. É um experimento científico tão fácil, mas todos se divertiram e aprenderam muito. Outra coisa excelente sobre esse experimento é que cada criança teve sucesso em criar um arco-íris em seus tubos de ensaio. É um experimento muito adequado para crianças que os faz sentirem-se bem-sucedidos. Eu amo experimentos científicos fáceis para crianças em casa ou na escola. Em minha opinião, aprender sobre essas ideias básicas de ciências de forma prática cria um amor pela ciência, mas também por aprender e explorar. Como professor, o que mais posso esperar para meus alunos?
Ser cientistas. Experimentos científicos para ideias de extensão para crianças. As crianças vão adorar criar seu arco-íris com os experimentos científicos para crianças. Mas você pode fazer mais com isso depois de concluir o arco-íris. Depois que todos completaram seu arco-íris, muitas crianças ficaram curiosas sobre o que aconteceria se eles misturassem suas camadas. Isso se misturaria corretamente? Ele se misturaria, mas depois se acomodaria nas camadas novamente? Nosso experimento de densidade concluído. Usamos um dos tubos de ensaio e mexemos para ver o que aconteceria. Quando as crianças têm curiosidade em aprender algo, sempre tento deixá-las explorar para responder as suas perguntas, de maneira segura. Muitas crianças também ficaram curiosas sobre o que aconteceria se você adicionasse xarope de milho em cima do óleo. Afundaria no óleo? Afundaria além da água? Existem tantas atividades de extensão que você poderia fazer. As crianças adicionaram xarope de milho e observaram o que acontecia. Os alunos até tentaram adicionar algumas gotas de água em cima do óleo para ver se ele flutuava. Eles rapidamente notaram que ele afundava no óleo e permanecia na água. Esta é uma experiência simples de experimentar. Adicione algumas gotas e deixe as crianças observarem o que acontece. Outra questão que surgiu muito foi o que aconteceria se jogássemos uma pequena pedra nas camadas do tubo de ensaio? Ele flutuaria? Afundaria? Acabamos adicionando alguns materiais diferentes aos tubos de ensaio para ver o que aconteceria. Um pequeno botão, uma pequena pedra e até uma conta. Adicionar alguns materiais diferentes é uma ótima maneira de mostrar a diferença nos líquidos, porque alguns objetos ficarão presos em camadas diferentes. É interessante ver e assistir. Você pode experimentar diferentes líquidos para verificar sua densidade. Que camada o leite forma? Que tal o suco? Apenas certifique-se de que cada líquido que você experimentar seja seguro e que as crianças saibam que só devem adicionar líquidos aprovados por um adulto. Misturar líquidos aleatoriamente pode ser muito perigoso e pode causar uma reação muito séria. Não misture nenhum líquido que não tenha certeza das reações.